As mulheres representam boa parte da força motriz das sociedades ao redor do mundo, mas normalmente suas atuações são invisibilizadas. A arte de rua é um veículo de expressão que atinge muitas pessoas e também confere visibilidade ao que passa despercebido no cotidiano. E trazer a referência de mulheres históricas através das imagens representadas na oficina é uma maneira de ecoar essa reflexão. Neste momento de distanciamento social, não ocupar as ruas é um ato de cuidado com todos. Ao mesmo tempo em que as rotinas têm se alterado para muitas pessoas e o tempo em casa propõe reinvenções, acreditamos que o aprendizado de novas técnicas de arte seja muito positivo, possibilitando interações em um primeiro momento dentro de casa mesmo, pois tanto o stencil quanto o lambe-lambe permitem aplicações nos mais diversos suportes e objetos e não exigem conhecimento prévio para serem realizados. Olá, hoje estamos aqui para falar o que é um stencil. O stencil é um molde vazado utilizado como técnica da arte urbana para reproduzir imagens. Ele pode ser reproduzido em vários suportes como camiseta, muro ou outros papéis. O stencil é uma técnica muito acessível por não ter uma necessidade de saber desenhar. E também os materiais utilizados são de fácil acesso e de baixo custo. Dentre os materiais, a gente precisa de uma imagem impressa, que é a imagem que a gente quer reproduzir através do stencil. Também precisamos de papel carbono, que é o papel que vai conseguir transferir a imagem impressa para o papel cartão. O papel cartão é o que a gente utiliza para poder fazer a imagem e vai ficar um molde mais durinho. Nós utilizamos o papel cartão, que tem esse tamanho, e 240 gramas. Nós precisamos também de fita crepe, que é essa fita que vai segurar o papel carbono na imagem impressa. Nós também precisamos de caneta, estilete, o tule, que é um tecido vazado, ele é tipo uma telinha. E também a cola quente e a pistolinha de cola quente, que é o que vai fazer a aderência do tule no papel cartão. E claro, o spray, que é a tinta que a gente vai utilizar para esse molde vazado, e o suporte. No caso, o suporte serão vários tipos de papéis. Vamos mostrar um pouquinho de como é o processo para desenvolver o stencil. Eu vou utilizar então o papel cartão e para transferir a imagem impressa para esse papel cartão, vamos utilizar o papel carbono. O papel carbono a gente usa o lado mais fosco virado para baixo e a imagem impressa em cima deles. E vamos prender com fita adesiva. Agora, com a ajuda de uma caneta, vamos contornar toda a imagem da imagem impressa para ser transferida no papel cartão.
Agora que a gente já contornou todo o desenho, pode tirar o papel de cima do papel cartão. E esse é o decalque. Malala Yousafzai é uma militante dos direitos das crianças, uma jovem paquistanesa que foi vítima de um atentado por defender o direito das meninas de ir à escola. Com 17 anos, foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Malala nasceu no dia 12 de junho de 1997, no Vale do Swat, no norte do Paquistão. Local também que as meninas são obrigadas a se casar cedo. Tem filhos aos 14 anos, porém Malala, que significa tomada pela tristeza, escapou desse destino graças à sua família, que sempre apoiou sua vontade de estudar. No dia 12 de julho de 2013, quando comemorou 16 anos, Malala foi para Nova York, onde falou para uma plateia de representantes de mais de 100 países, na Assembleia de Jovens das Nações Unidas. No fim do discurso, deixou claro que a causa pela qual chegou perto de morrer permanece a mesma. Nossos livros e canetas são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é a única solução. Agora, dando continuidade ao nosso molde do stencil, vamos utilizar um estilete o mais simples possível, não tem nenhum segredo. E vamos passar o estilete em todo o traçado que fizemos com a caneta. Nisso vai sair algumas partes pequenas e que depois a gente pode utilizar algumas para montar a nossa imagem, outras vamos descartar. É importante lembrar que, além de cortar o papel, o estilete pode cortar o que está por baixo, a sua mesa. Aqui eu estou usando uma base de corte.
Angela Davis nasceu dia 26 de janeiro de 1944. É uma professora e filósofa socialista estadunidense que alcançou notoriedade mundial na década de 70 como integrante do Partido Comunista dos Estados Unidos, dos Panteras Negras e por sua militância pelos direitos das mulheres e contra a discriminação social e racial nos Estados Unidos. Angela Davis candidatou-se a vice-presidente dos Estados Unidos em 1980 e 1984. Continuou sua carreira de ativista política e escreveu diversos livros, principalmente sobre as condições carcerárias no país. Em suas palestras, sempre se refere ao sistema carcerário americano como um complexo industrial de prisões. Aponta como uma das soluções para o problema a extinção do cumprimento de penas em presídios e como fator determinante da maioria de prisioneiros americanos serem de negros e latinos, a questão da raça e classe social. Então, agora, depois de passar o estilete em todo o contorno que fizemos com a caneta, vamos identificar na imagem impressa que a parte vazada do stencil é a parte escura, é a parte que está em preto. Então é essa parte que vamos retirar do molde. Essa parte branca que tem que ficar na imagem, a gente vai fixar ela no molde usando essa telinha. Então aqui eu preciso fixar o detalhe da boca, do rosto, dessa parte. E vamos utilizar a telinha, que chama tule, junto com cola quente. Agora que a telinha está colada, podemos retirar as outras partes que são vazadas do nosso molde. Essa telinha, além de segurar os detalhes do nosso stencil, ela vai fazer com que o stencil dure por mais tempo. Está pronto nosso molde de stencil. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora brasileira conhecida por seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Carolina de Jesus
é considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Mesmo diante todas as mazelas, perdas e discriminações que sofreu ao longo da vida, Carolina revelou, através de sua escrita, a importância do testemunho como meio de denúncia da desigualdade social e do preconceito racial. Sua obra mais conhecida, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, organizada pelo jornalista Audálio Dantas e lançada em 1960, teve inicialmente uma tiragem de 10.000 exemplares, os quais se esgotaram na primeira semana. Passados mais de 55 anos desde então, o livro já foi traduzido em 13 idiomas e vendido em mais de 40 países. Essa obra é uma crônica da vida na favela do Canindé, no início da modernização da capital paulista e do surgimento constante das periferias. Realidade cruel e perversa, até então pouco conhecida. Essa literatura documentária, pela narrativa feminina em contestação, tal como foi conhecida e nomeada pelo jornalismo de denúncia dos anos 50 e 60. É considerada uma obra atual, pois a temática dá conta de problemas existentes até hoje nas grandes cidades. Agora que o nosso molde do stencil está pronto, vamos pintá-lo em um papel para depois reproduzir um lambe-lambe. Vamos usar ele apoiado aqui na mesa e o stencil, a máscara, vai por cima dele. Vamos utilizar tinta spray e aplicar com uma distância de mais ou menos uns 20 centímetros da superfície. Esse é o nosso stencil finalizado. Frida Kahlo foi uma das mais importantes figuras da arte no século XX e uma das personagens mais significativas no âmbito político e cultural no México. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nasceu no dia 6 de julho de 1907 em Coyoacán, no México. Foi uma mulher guerreira, lutadora tanto na vida privada, a qual teve que superar grandes traumas, quanto na vida política e social. Toda sua obra reflete esta realidade. Sempre foi apaixonada pela cultura e tradição de seu país e não hesitava em mostrar isso por meio de seus trajes, adereços e cores vibrantes.
teve influência da arte folclórica indígena mexicana, cultura asteca, marxismo e movimentos artísticos de vanguarda e também pintou muitos autorretratos, abordando temas de sua própria vida, fazendo uso de cores fortes e vivas. Eu vou falar um pouco sobre uma técnica chamada lambe-lambe. O lambe surgiu como uma derivação da mídia cartaz. Essa mídia cartaz existe desde os anos 1400 e ela sempre foi utilizada como um veículo de propaganda, né? Principalmente ali nos anos 1900. Mas a partir dos anos 1950, 1960, muitos artistas de arte de rua começaram a se valer dessa técnica. As vantagens dela é que ela é uma técnica barata, fácil de fazer e que você consegue reproduzir várias outras linguagens artísticas nela. Para fazer o lambe-lambe, a gente precisa de materiais muito simples. A gente vai precisar de papel, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui quais são esses tipos de papel que são os mais indicados, e cola. Basicamente é isso. Ele chama lambe-lambe porque você passa a cola no papel e a cola no suporte onde ele vai ser aderido. Então, para escolher o melhor papel para o lambe-lambe, a gente precisa pensar na gramatura do papel. A gramatura do papel é a relação de peso que esse papel tem pelo tamanho dele. Para simplificar, quando a gente for comprar um papel, na embalagem vem escrito, né? Então, um papel que é bem fino é o papel jornal e ele vai ter uma medida aqui, 48,8 gramas. Essa que é a gramatura do papel. Uma coisa importante para o lambe-lambe é que a gente não pode passar de 90 gramas. Então a gente pode usar o papel jornal, que tem essa gramatura, né, mais fininha. A gente também pode usar, desses papéis finos, o papel de seda, né, que ele tem uma gramatura também de 45, uma gramatura baixa. E os papéis sulfite. A gente tem papel sulfite de gramatura 75, né, que é uma gramatura mais baixa, do papel sulfite, e a gente também vai ter papel sulfite de gramatura 90. Então, nunca passar do 90, que é para garantir que esse papel vai colar melhor. Esse papel você pode aplicar, você pode fazer um desenho direto nele, escrever alguma frase, e hoje a gente vai usar os stencils para poder fazer os nossos lambes. Além disso, a gente vai precisar de cola, né? Tem dois tipos de cola que são indicados para fazer o lambe-lambe. A goma arábica, que é uma cola que tem uma textura um pouco mais grudenta, que é aquela cola de farinha que a gente pode fazer em casa, mas ela também é vendida em papelarias. Ou a cola branca, né? A cola mais comum que a gente tem. O importante é que a gente usa essas colas sempre diluídas, né? Elas têm que ficar numa textura um pouco mais líquida para poder usar. E a gente usa também rolinhos de pintura ou brocha de pintura também, que a gente, né, coloca a cola no recipiente, passa os rolinhos para poder aplicar no papel.
Laverne Alison Cox, nascida em 29 de maio de 1984 em Mobile, Alabama, é mais conhecida como Laverne Cox, uma atriz norte-americana e produtora de televisão. Laverne é mais conhecida pela personagem Sophia Bursett na série Orange is the New Black, que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Awards na categoria de melhor atriz convidada numa série de comédia. Laverne se tornou a primeira transexual a ser indicada a essa categoria. Graduada em Belas Artes pela Alabama School, Laverne participou de seu primeiro longa, Cinnamon, em 2011 e já acumula 5 participações cinematográficas. Orange is the New Black é o 6º seriado de sua carreira, que foi alavancado pela apresentação do reality show Transform Me. A representatividade na luta pelos direitos dos homossexuais tornou-se ainda mais forte quando ela levou ao programa uma transexual africana. Além de seu trabalho como artista, ela fala e escreve sobre direitos transexuais e outros assuntos atuais em uma variedade de meios de comunicação, como o Huffington Post. Aplica o nosso lambi-lambi. Nossa preocupação inicial são 2 coisas: a superfície e como utilizar a cola da melhor maneira. A superfície, ela precisa ser lisa, estar limpa, tá? Aqui eu vou usar o papel craft para dar como exemplo, mas o lambi-lambi ele pode ser aplicado em qualquer outra superfície. Você pode aplicar em um móvel, na parede. Então é muito importante que não tenha textura e que esteja limpo. Então, se você for aplicar, pode ser numa parede ou em algum objeto, é importante dar uma limpada antes. Aí, a superfície estando ok, a gente precisa preparar a nossa cola. A gente pode utilizar a goma arábica, que é uma cola que tem uma textura um pouquinho mais grudenta quando ela está solta, ou a gente pode usar a cola branca, que todo mundo conhece. O importante é a diluição dessa cola. A proporção para a gente diluir é a mesma em qualquer uma delas. A gente usa 1 parte de cola para 3 partes de água. Uma dica bacana é usar alguma embalagem que você for jogar fora para fazer isso, porque ajuda a diluir bastante. Então aqui a gente já tem misturado a goma arábica, ela fica com essa cor meio marrom mesmo, uma textura bem líquida. E a cola branca também diluída. A cola branca, ela vai ficar bem aguada mesmo, não precisa se preocupar que tá certo. A cola branca fica parecendo a textura de um leite e aí a gente pode utilizar. Um recipiente para poder colocar cada uma delas. Eu vou estar usando as 2 aqui para dar o exemplo da nossa aplicação. Não precisa colocar muito, porque senão na hora de aplicar a gente acaba fazendo um pouco de sujeira. E se for utilizar tanto na parede quanto em algum outro objeto, é importante forrar embaixo, porque pinga bastante. Aqui a gente vai estar aplicando deitado, não tem problema, mas se for usar em pé, é importante forrar, porque a cola vai estar bem líquida, então acaba fazendo uma sujeira no chão. Aí a gente vai estar com as colas nos recipientes e a gente pode escolher se a gente vai trabalhar com um rolinho de espuma, um rolinho de pintura, ou também a gente pode usar uma brocha de pintura, né? A brocha ela é mais indicada para papéis mais grossos ou para lambis maiores, dependendo do tamanho. Ela é mais prática justamente porque ela tem uma maior área de adesão. Aqui a gente já tem um lambe em cada papel diferente, né, feito a partir dos stencils. Eu vou começar colando do mais grosso, né, da gramatura maior, para o mais fino. Então, a nossa maior gramatura aqui é de 90 gramas, tá? Que é esse papel neon. Para poder aplicar então o lambi-lambi, a gente precisa passar cola atrás do papel
e cola também no suporte que a gente vai usar. E depois a gente passa por cima. Então a gente vai molhar com a cola. Ela tá bem líquida, a gente vai deixar. Espalha na área, né, do tamanho que a gente vai usar para colocar o lambe. Passa atrás do lambe. Esse processo tem que ser um pouco rápido, principalmente nos dias de calor, que pode secar. Aí você vai aplicar, a gente pode dar uma ajudadinha com a mão enquanto está seco, e depois a gente passa a cola de novo por cima para impermeabilizar e também dar mais aderência. Sempre do meio para fora, porque evita a formação de bolhas, tá? Para não ficar umas bolhas no meio do desenho. Quanto maior for o seu lambe, mais cola você vai precisar. Quanto mais grosso for o papel que você estiver utilizando, também. Uma dica para lambes grandes é dividir eles em vários pedaços, para não ter o problema de rasgar na hora que você está aplicando. Agora, isso aqui então foi a gramatura 90 com goma arábica. A gente também vai usar a goma arábica para aplicar o outro lambe da gramatura 75, também um papel sulfite. Mesmo processo. Passa a cola na superfície. Na parte de trás do lambe. Aplica por cima com cuidado. E depois passa uma camada por cima. Agora a gente vai usar a cola branca e o rolinho. A gente vai aplicar então os papéis de gramatura mais fina. Esse daqui tá no papel jornal, que tem a gramatura de 48,8. Quanto mais fino for, a gente tem que ter mais cuidado na hora de aplicar, porque ele corre o risco de rasgar. Então, também indico o rolinho de espuma, que ele é mais delicado. O rolinho ele faz mais sujeira, então quando você pegar, você dá uma apertadinha aqui para ele não pingar muito. E é o mesmo processo. Passa na superfície. Atrás o papel. Aí você tem que colar bem rápido para ele não grudar ali no papel que tá ali. Aí você solta com cuidado e passa o rolinho devagar por cima, do meio para fora. Essa cola em excesso ela seca bem rápido, né? Como ela está diluída com água, depois isso tudo some e não vai dar mancha no nosso resultado. Por último, o mais delicado para fazer, né? Esse daqui precisa de muito cuidado, que é o papel de seda, né? Porque ele tem uma possibilidade bem grande aí de rasgar, então a gente tem que fazer com bastante cuidado.
papel de seda, a gente não precisa passar a cola atrás dele, porque ele corre o risco de rasgar e grudar ao contrário. Então a gente vai aplicar a cola e já vem com o papel de seda por cima. Coloca bem devagar. Ele já adere quase sozinho. A gente vem com um rolinho ajudando a terminar de colar. Um detalhe importante é sempre reforçar as laterais. Muitas vezes o seu lambe pode descolar por causa das pontas. Então sempre vir do centro para fora e dando sempre uma reforçada em todas as laterais. E tá colado no